E aí pessoal, tudo bem? Bom, vídeo aqui em cenário provisório, porque o outro a gente está passando por uma pequena reforma, nada muito sério, mas então estou com espaço inutilizado, então vai aqui num outro lugar da casa. Para falar do mercado da Europa, que com a temporada parada, mas já tem coisa acontecendo para a próxima temporada, e uma contratação ainda não oficializada, mas já dada como certa, do Chelsea, com o Timo Werner, atacante do RB Leipzig, que deve ir para o Chelsea por 60 milhões de euros. Uma contratação que fez muito barulho ali, na Inglaterra ela repercutiu bastante, e com boas razões. É uma contratação muito interessante do Chelsea e que aponta um caminho para o Chelsea aí, nesta década aí, muito interessante se o Chelsea conseguir manter esse planejamento que parece ter e claro, né, as perspectivas que a gente tem sobre alguns nomes se confirmarem. É porque sempre há risco de uma contratação não funcionar, o jogador não se adapta, ou sei lá o que, ou então alguma promessa não se confirma. O Timo Werner é um dos principais atacantes do futebol alemão, já não é de hoje, já tem 24 anos, então também não é nenhum garotinho, assim, não é um veterano, né, tá ainda em fase ascendente na carreira, ainda tem a crescer, mas já é um jogador mais consolidado, que não chega a ser uma promessa total, e já é um dos principais atacantes do futebol alemão há muito tempo. E às vezes fica um pouco ofuscado, sobretudo aqui no Brasil, para quem não acompanha tão de perto o campeonato alemão, pelo Lewandowski, do Bayern de Munique, que faz um montão de gol. Mas o Timo Werner também é muito oportunista, é um atacante muito interessante porque ele não é um atacante preso na área, ele se movimenta também, é um atacante que compõe um time mais dinâmico e que pode encaixar bem na Premier League, que é também uma liga de futebol com muito mais movimentação, com muito mais dinamismo, ainda com muito mais intensidade. Então o Timo Werner pode se encaixar bem lá. Mas não é só questão do Timo Werner, que até um valor, pelo jogador que o Timo Werner já é e ainda pode se tornar, poderia até ser uma contratação com valores mais altos, mas aí talvez já seja um sinal de que o mercado europeu deu uma baixada de bola em relação aos seus valores, pensando na pandemia, que daí talvez o caixa de muita gente vai ficar um pouco abalado. Mas não é só por isso, não é só pelo Timo Werner em si, que seria um jogador só para um Chelsea que nessa temporada oscilou muito, né? Teve bons momentos, mas ele teve uns momentos de pasmaceira e o time em alguns momentos joga um futebol que você fala, pô, esse time aqui é um time de Champions League, pelo menos, tudo, e às vezes fica falando, nossa, como que tá em quarto lugar, daqui a pouco vai perder a posição pro Manchester United, de tudo, tá se segurando, mas a gente ainda não sabe como vai ser até o final da temporada, porque o time é muito instável. Agora, pensando na temporada que vem, o time já contratou o Timo Werner, que é um jogador mais comprovado, que ainda tem a crescer, mas é um jogador mais comprovado, e o Ziyech, atacante do Ajax, né, o atacante marroquino do Ajax. Também um jogador já também não é novo, 27 anos, tá, vai no melhor momento da carreira, digamos assim, em relação à idade, mas é um jogador que teoricamente já entrega, ele já chega para entregar. Pode ser uma base já um pouco mais consolidada, que não é de promessas que ainda vão crescer tanto, ainda podem até crescer, mas não vão crescer tanto, mas já jogadores consolidados e que ainda ficam lá um tempo, né? Digamos que os dois jogadores fiquem no Chelsea há muito tempo, eles têm pelo menos, o Timo Werner poderia ter 10 anos de Chelsea se fosse o caso, o Ziyech talvez nem tanto, mas uns 6, 7 anos de Chelsea também daria para ter se ele quisesse, se fosse o caso. Então são dois jogadores que podem formar uma base mais experiente de jogadores que a gente tem uma certeza maior de que deve ter uma maior chance de vingar, né? Sempre há um risco, mas o risco é menor de que eles não vinguem. Sempre tem o Shevchenko, para lembrar que não vingou nada no Chelsea, mas teoricamente é um jogador mais consolidado. Mas a esses dois aí, você junta vários garotos muito promissores do Chelsea, daí sim garotos que ainda vão crescer e já estão mostrando serviço aí, né? O Reece James, o Mason Mount, o Tammy Abraham, o Pulisic, o americano, que já está rodando há muito tempo, mas é porque ele começou muito novo no Borussia Dortmund, tem 21 anos ainda, então é um jogador ainda novo. Você vê que o Chelsea fica com muitos jogadores jovens, com potencial de crescer bastante,
e mais alguns jogadores mais consolidados, como o Timo Werner, como o Ziyech, daí você tem o Jorginho que já está lá, você vai vendo o Kanté que já está lá, você vai vendo que o Chelsea começa a formar uma base muito interessante, que eu acho que para a temporada que vem ainda não dá para brigar com o Manchester City e com o Liverpool. Teria que tudo dar muito certo, né, para em uma temporada esse time encaixar tanto assim. Mas se você pensar em longo prazo, né, esse é um time que, pô, ia ter o Loftus-Cheek, Kovacic, então até esquecendo. Quer dizer, então em Kovacic já está mais no auge, o Loftus-Cheek um pouco mais novo. Mas são jogadores ali que podem formar uma base de muitos anos. Se o trabalho do Lampard conseguir consolidar em longo prazo, talvez não para agora, para a temporada que vem, 2021, mas talvez para 21, 22, 23, o Chelsea tem um time já muito forte, que vai ter muito tempo jogando junto e com perspectiva de continuar mais muito tempo jogando junto. E aí sim, pode se tornar uma ameaça real a Manchester City e Liverpool na Premier League. Claro que assim, depende de alguns desses jogadores, sobretudo dos mais jovens, o James, o Abraham, o Mount, deles se confirmarem, né? De repente acontece, o Abraham apareceu bem nesse ano, por exemplo, mas de repente acaba não vingando, de repente o último Werner vira um Shevchenko 2.0, alguma coisa assim, sempre pode acontecer. Mas em teoria é um plano que parece muito bem feito e parece mais um plano, por exemplo, que o Liverpool fez quando montou o time atual, do que o plano que o Chelsea fez quando o Chelsea deu aquele salto de um time médio-grande para uma potência europeia, né? Lá na década passada, quando o Abramovich chegou e o Chelsea saiu contratando todo mundo, né? Acho que e às vezes até contratando jogadores bons e muito bons, mas pagando valor de craque por estar um pouco sem noção do mercado ainda, então gastou até mais dinheiro do que precisava em alguns casos. Mas acho que o Chelsea vai montando uma estrutura interessante que merece ser olhada com atenção, pensando em longo prazo. Para a temporada que vem, talvez até tenha alguma instabilidade de um time que ainda está se montando, como está tendo nessa, né? Um time que talvez perca o Willian, por exemplo, dá pinta de que o Willian vai sair porque o Chelsea não está demonstrando muito interesse em renovar por muito tempo. O Willian quer mais de um ano, o Chelsea só ofereceu um ano, aquelas coisas, talvez o Willian saia. O Hazard já saiu e o Hazard era a referência do Chelsea até a temporada passada, a referência técnica, né? O craque, o jogador que fazia era um diferencial em campo. Quando ele sai, o time fica um pouco sem isso. Talvez agora o Timo Werner ocupe esse papel, pelo menos imediatamente ali, né? Assim que chegar. E desponta um time interessante ali e bem pensado. Aproveitando a oportunidade de mercado como foi essa do Werner, não pagou tão caro assim quanto talvez alguns times pagassem. O Real Madrid, por exemplo, se fosse atrás, talvez acabasse pagando muito mais que isso, né? Então acho bem interessante e vale a pena ficar de olho. Acho que a torcida do Chelsea tem motivos para estar otimista, não para o futuro imediato, mas em médio e longo prazo talvez, né? Mas é isso, então, em relação ao RB Leipzig, vai acabar perdendo o seu melhor jogador. Tem que ver como o time vai se estruturar com isso. Mas o trabalho da Red Bull no futebol já dá, até a venda do Haaland, do Red Bull Salzburg para o Borussia Dortmund, dá uma pinta de como tem sido a atuação da Red Bull no futebol, no mercado pelo menos. E até a gente vê um pouquinho isso ali, nesse ensaio de Red Bull Bragantino que a gente já vê também, que é um trabalho que tende a pegar jogadores jovens, em alguns casos desconhecidos, mas que eles identificam como uma promessa, desenvolvê-los e vender. Mas assim, aparentemente eles também não ficam criando muito caso para vender e também não estão tão interessados assim em fazer uma conta no papel ali, no lápis de não, esse cara aqui vou vender tanto. Assim, eles aparentemente negociam com alguma tranquilidade os jogadores. O Haaland dava para eles terem tirado mais dinheiro do que tiraram do Dortmund, e agora o Werner também dava para ter tirado mais dinheiro. Talvez a política da Red Bull aí seja não ficar criando muito caso para vender o jogador, de repente percebe que o jogador está meio disposto a sair mesmo, então estabelece um preço ali, não fica fazendo muito leilão, bola para frente, vamos achar outro jogador ali e vamos nessa. Acho que a Red Bull parece tomar um pouco esse caminho. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Não gostou,
se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês acham do Timo Werner, o que vocês acham do Chelsea aí para a temporada, e tchau!